Caríssimas e caríssimos, sejam muito bem-vindos a mais uma tertúlia da Primeira Luz. Hoje com o nosso convidado é o fotógrafo de paisagem José Ramos. Aproveito ainda para vos indicar a todos os presentes que esta sessão será gravada e que o tempo de duração da mesma será de cerca de 1h30, em que cerca dos 25 a 30 minutos iniciais serão dedicados à apresentação que o autor preparou para todos nós, e o restante tempo haverá lugar para perguntas e respostas ao nosso convidado. Só que há de admitir mais algumas pessoas que vão também entrar. Para quem não me conhece, o meu nome é Nuno Luís e irei estar a moderar esta sessão juntamente com o meu colega da Primeira Luz, o Luís Afonso. Ainda voltando ao mês de março e à tertúlia que houve nesse mês, queremos deixar aqui uma palavra ao fotógrafo José Carlos Leitão, pela forma como ele nos guiou pelo mundo da fotografia analógica, desde o processo da captura de uma imagem, da edição da mesma até à impressão. A forma apaixonada como o fez deixou-nos a todos com uma vontade tremenda de fotografar com uma máquina analógica. Fica aqui, desde já, o nosso agradecimento ao José Carlos. Também para quem não teve a oportunidade, na última tertúlia, ver o painel de convidados do segundo trimestre de 2021, que se inicia com a sessão de hoje, vamos partilhar novamente para que quem estiver interessado em assistir possa reservar antecipadamente nas suas agendas. Portanto, eu vou só fazer aqui a partilha do ecrã para vocês poderem ver o painel que temos aqui para este segundo trimestre. Portanto, a sessão de hoje, abril, começa com o José Ramos, o nosso convidado de hoje. Em maio teremos o fotógrafo Ricardo Salvo e em junho teremos também o fotógrafo Ricardo Lourenço. Como já sabem, e que já vai sendo um hábito, última segunda-feira de cada mês, e depois, logicamente, que antecipadamente iremos fazer a promoção de cada um destes eventos de forma individual. Abril foi também o mês em que teve lugar mais uma entrada no nosso espaço virtual da Primeira Luz, chamado F-Stop, que é dedicado a quem participa nas nossas atividades fotográficas, de forma a que possa expor os seus trabalhos. O convidado deste mês foi o fotógrafo João Paulo Barros, que através do seu olhar fotográfico nos transporta num passeio a preto e branco por Manhattan. Portanto, peço ao Luís Afonso que deixe o link no chat para que quem tiver interesse possa visitar este excelente conjunto de imagens e deixar também os seus comentários ao autor. Está quase também a chegar aqui o momento de apresentarmos o nosso convidado desta noite, mas antes de o fazer, ainda vou partilhar a forma como decorrem as nossas tertúlias, sobretudo para aquelas pessoas que assistem pela primeira vez a uma destas sessões. Portanto, na primeira parte, o nosso convidado traz-nos a apresentação que preparou para todos, que deverá demorar cerca de 30 minutos, e durante esse período não existe espaço para perguntas. Durante este tempo, quem está a assistir, portanto a nossa plateia, pode aproveitar e indicar no chat que quer efetuar uma pergunta ao autor. Basta deixarem no chat a dizer que querem fazer uma pergunta, que nós registramos a ordem de inscrição. Na segunda parte desta sessão, iremos então passar à parte mais interativa, onde, por ordem de inscrição, iremos passar a palavra a todos os que forem deixando o nome no chat para colocar questões ao José Ramos. E mais uma vez, como nós temos vindo sempre a realçar em todas as nossas tertúlias, pedimos que não se sintam inibidos e que coloquem questões, porque só assim conseguimos fazer todos juntos que esta sessão seja mais interativa, e também é uma forma de contactar e de privar mais de perto com o nosso convidado. Agora sim, é finalmente chegado o momento de apresentar o José. Portanto, o José é natural de Beja e sempre foi um apaixonado por natureza. Foi quando se mudou para Lisboa, por motivos escolares, sente a necessidade de fugir ao burburinho da grande metrópole e de voltar a ter um contacto mais assíduo com a natureza. É assim que surge a fotografia como um verdadeiro 2 em 1 na sua vida. Um motivo para estar sempre que possível mais perto do meio natural, que tanta falta lhe fazia, após a sua mudança para Lisboa, e poder também, através de uma câmara fotográfica, registar esses momentos de contacto com a natureza. Terminado o seu curso de medicina, o nosso convidado decide-se por uma especialização na área de psiquiatria
e impulsionado pelas redes sociais, a parte fotográfica e o seu reconhecimento enquanto fotógrafo teve um enorme boom. Este seu reconhecimento enquanto fotógrafo ultrapassou fronteiras e teve impacto tão grande que empresas como a Huawei procuraram as suas imagens. É também igualmente, quem segue este mundo da fotografia em Portugal, é igualmente comum vermos imagens suas publicadas em revistas como a National Geographic, da Telegraph, entre outras. E assim como também é um embaixador de algumas das marcas mais importantes do mundo da fotografia, como a Nissi ou a FLM Tripods. Senhoras e senhores, tem agora a palavra o José Ramos. José, a palavra é tua. Boa noite e bem. Muito obrigado. Boa noite a todos. Quero agradecer muito, antes de mais, o convite à Primeira Luz. Quero agradecer muito ao Nuno Luís, ao Luís Afonso. E quero agradecer a essa gente toda que está desse lado. Eu estou mais habituado a estar do outro lado da câmara, naturalmente. E, portanto, tal como o Nuno dizia, vou aproveitar este espaço para falar um bocadinho sobre aquilo que tem sido o meu percurso, tanto na vertente psiquiátrica como no mundo da fotografia, e explicar-vos também como estas coisas têm um pouco intersetado e se têm enriquecido. Vou começar aqui a partilha da apresentação e aqui estamos nós. Portanto, fazendo aqui uma súmula desta apresentação, vai demorar mais ou menos 30 minutos, correndo tudo bem, se eu não me alongar muito, que eu tenho muito, às vezes, o mau hábito de me alongar, prometo não vou fazer. Vou falar destes dois percursos, tanto a medicina como a fotografia. Talvez falar um bocadinho ou não do processo fotográfico e da parte técnica, já perceberão. Também aqui responder à pergunta de como é que o médico vira fotógrafo, que será algo que talvez surja na vossa mente. Qual é a relação também entre a psiquiatria e a fotografia? Falar-vos aqui de algo que eu descobri, entretanto, e que enriqueceu ainda mais aqui a minha vivência da fotografia, que é uma técnica muito interessante que se usa em saúde mental, que é a terapia fotográfica. E para além da terapia fotográfica, pensar um bocadinho se a fotografia que nós e que vocês fazem, que todos nós fazemos, se tem um valor também terapêutico. Depois, como conciliar estas duas coisas, estas duas carreiras, se vale a pena ou não. E para finalizar, uma seleção de imagens que para mim trazem aqui o que eu chamo de lições na natureza. Ora bem, portanto, tal como não dizia, eu sou médico psiquiatra, eu vim aos 18 anos para Lisboa, fiz o curso na Universidade de Lisboa, em Santa Maria. Entretanto, fiz a especialidade de psiquiatria no Amadora Sintra, são 5 anos de especialidade. Entretanto, trabalhei 2 anos no IPO de Lisboa, na equipa de psiquiatria do IPO, que dá apoio aos vários serviços e que faz também consulta, um grande desafio. Posteriormente, regressei ao Amadora Sintra para coordenar uma das equipas de internamento e nos últimos 2 anos, precisamente porque já havia também muita fotografia na minha vida, passei a fazer apenas psiquiatria no privado. Entretanto, em termos de fotografia de paisagem, enquanto fazia esta apresentação, apercebi-me de uma coisa muito engraçada, é que atingi a idade adulta na carreira fotográfica. Conto aqui com 18 anos de fotografia. É verdade que foram os últimos 6, 7, 8 anos que têm sido mais sérios, mas, portanto, celebra-se aqui este marco. E acho que já posso dizer, em termos de idade, eu tenho 39 anos e com estes 18 anos de fotografia já se pode dizer que ainda sou do tempo em que o cais palafítico da Carrasqueira estava totalmente completo na sua versão terminal, que é uma coisa que hoje em dia, como muitos sabem que visitam este local, isso já não acontece. Ora bem, em termos de carreira fotográfica, muito rapidamente, ao longo destes anos tenho feito aqui venda de impressões de grande formato para vários países, licenciamento de imagens, a tal colaboração com várias marcas internacionais, tem sido aqui um desafio interessante, e a realização de alguns tours em Portugal. Para além disso, houve aqui um desafio muito engraçado nos últimos 2 anos, que me tirou muito da minha zona de conforto, para colaborar aqui com algumas marcas de smartphones para desenvolver portfólio que foi utilizado no lançamento de alguns modelos. E como podem ver aqui, consegui pôr as nossas azenhas do mar aqui no lançamento mundial de um modelo, também a nossa praia de Santa Cruz e também ali um bocadinho menos visível a nossa praia da Ursa, também em destaque. Obviamente aqui a parte mais interessante dentro daquilo que vai pautando a carreira são as publicações, ver as nossas imagens impressas, e tive aqui o prazer de ter publicações em várias revistas ao longo do tempo.
Naturalmente, ao longo dos anos, aquilo que é o mais importante, para além desta vertente, acabam por ser as viagens fotográficas e as memórias que elas trazem. Começar por Portugal, eu defendo há muito tempo que Portugal é um destino brutalmente subvalorizado no panorama mundial de paisagem. Acho que nós temos a costa marítima mais fabulosa, ou pelo menos uma das mais fabulosas do mundo, e portanto sempre fiz muito questão de fotografar e publicar sobre o nosso país. E depois surge aqui o que eu chamo a segunda casa fotográfica, que é a Islândia. Descobri a Islândia em 2014. Como quem conhece o meu portfólio certamente terá percebido, isto transformou-se num autêntico vício. Tenho visitado praticamente todos os anos, até começar a pandemia, a Islândia, e acabei por tomar aqui uma decisão de carreira que foi preferir conhecer bem e a fundo um país do que conhecer superficialmente muitos destinos. Foi uma escolha, vale o que vale, foi algo que saiu do coração, acima de tudo. Para além disso, aqui também uma viagem à Itália, às Dolomite, que irei falar um bocadinho mais à frente, nas tais lições da natureza, a Madeira, naturalmente, os Açores e também Espanha, acima de tudo, os lindíssimos campos de lavanda de Brihuega. Ora bem, em relação ao processo fotográfico, eu preferi canalizar esta tertúlia para um lado um pouco mais aqui da procura do sentido das coisas e da partilha das histórias, e por isso eu não vou falar da parte técnica. Naturalmente estejam totalmente à vontade para no final perguntarem sobre isso, terei todo o gosto em responder. E a única coisa que eu queria dizer aqui sobre o meu processo fotográfico é que eu tento sempre ir até ao limite e fazer o máximo possível para conseguir encontrar os cenários que pretendo fotografar na melhor luz possível, nem que isso implique, tal como pus aqui nesta imagem, entrar aqui na água absolutamente gelada da Lagoa Glaciar, na Islândia, porque os pedaços de gelo teimosamente estavam bastante longe da margem, e no fundo é um bocadinho esta coisa de tentar fazer o máximo para conseguir captar a melhor imagem possível. Ora bem, passando aqui para a pergunta de como é que o médico vira fotógrafo. Como deverão imaginar, isto se calhar explica-se aqui pelo início. Já disse, eu sou natural de Beja, sou alentejano. Infelizmente, quando vim para Lisboa, deixei o meu sotaque, que eu gosto tanto do sotaque alentejano, mas perdi-o na quase totalidade. Algumas pessoas ainda o topam, mas poucas. E o que é certo é que, mais uma vez, não sendo assim tão velho, sou aqui do tempo em que, naturalmente, passávamos o dia fora de casa, na natureza, quando éramos crianças. Não havia telemóveis, não havia redes sociais, e logo desde muito cedo criei aqui um gosto muito, muito grande pelo mundo natural. Paralelamente a isso, já aqui na fase da adolescência, já tinha aqui uma certa pulsão criativa e uma necessidade de expressão, mas que não canalizei para a fotografia. Na minha família nuclear não tinha ninguém com uma veia artística, e naquele momento esta expressão criativa foi mais canalizada para a música, em que tive uma banda de rock pesado onde tocava guitarra, e era para aí que eu canalizava aqui o ímpeto mais criativo. Entretanto, 18 anos, vou de Beja para Lisboa, ingresso na licenciatura de Medicina, mal sabia o que me esperava em termos de estudo e intensidade, e surge aqui o que eu descrevo como vazio criativo. Eu, quando digo vazio criativo, era também vazio de contacto com a natureza. Vou para uma metrópole, por ser extremamente exigente, e dou por mim a estar cada vez menos mergulhado na natureza e a estar cada vez mais distanciado daquilo que era a criatividade. Naturalmente, a banda, o grupo musical terminou, e este vazio vai se instalando progressivamente. Entretanto, há aqui este evento maravilhoso, que já estava a crescer há algum tempo, que é a chegada da fotografia digital. Por comparação com outra tertúlia em que se falou aqui da vertente mais analógica, o digital democratizou aqui o acesso à fotografia e eu aproveitei isso. Estava no meu segundo ano de faculdade e surgiu-me espontaneamente a ideia de que eu gostaria de ter uma máquina fotográfica. Os telemóveis não tinham máquina ainda. Queria ter uma máquina fotográfica sem qualquer propósito artístico, captar momentos espontâneos, aniversários, festas, fosse o que fosse, eventualmente talvez até começar a fotografar alguma natureza, mas sem qualquer pretensão minimamente artística ou de partilha. O que é engraçado é que, tal como eu digo aqui, esta foi a máquina que eu escolhi na altura. O meu critério de escolha foi só ser o mais compacta possível, 3 megapixels, não estava minimamente preocupado com a qualidade, como as coisas entretanto mudaram. Mas o que é certo é que com a compra da máquina dou por mim espontaneamente,
porque conseguia, no fundo, expressar algo e captar coisas que para mim eram belas, dou por mim a começar a fazer um esforço maior para voltar a visitar locais. Ir à Serra de Sintra, conhecer melhor a costa, começar a ver mais coisas que me voltaram a ligar um pouco este contacto com a natureza e até eventualmente a alguma expressão criativa. Até que um belo dia alguém sugeriu, tal como eu digo aqui neste slide, estas imagens que eu fazia de natureza com esta máquina estavam guardadas no disco rígido, não as mostrava a absolutamente ninguém, não partilhava, e num dia uma amiga ao ver as imagens perguntou-me porque é que eu não as partilhava numa comunidade online que considerava muito interessante. Eu não conhecia as comunidades online fotográficas, não vi Instagrams, não vi Facebooks, nada deste género, e até resisti bastante porque não tinha este propósito, as imagens eram para ficar ali sossegadinhas, e não mexer, a não ser ver em casa. Fui resistindo até que acabei por ceder e esta é a minha primeiríssima imagem partilhada online. Foi partilhada nesta comunidade chamada DeviantArt. Não sei se algumas pessoas aqui conhecem, ainda existe. Infelizmente mudou muito o seu rumo. Posso-vos dizer que nesta altura a maior parte do panorama mundial de fotografia de paisagem participava nesta comunidade, tinha uma componente social incrível, e assim decidi partilhar a minha primeira imagem. Como podem ver, as regras de composição ainda não estavam muito bem aprendidas da minha parte, aqui um crop algo suspeito, mas o que é certo é que já gostava aqui de pôr uns títulos pomposos, Barrier to Infinity, em que já gostava aqui, se calhar, de expressar qualquer coisa de diferente nas imagens. O que é que foi engraçado nisto? Foi que eu partilhei esta imagem e, para minha grande surpresa, vejo comentários. A comunidade era bastante interativa, pessoas a encorajar, a dizer que gostavam. Eu vou conhecer o portfólio destas pessoas, começo a ver trabalhos absolutamente incríveis, começo a tentar perceber o lado técnico, permitia também atingir determinadas imagens e, como devem imaginar, fiquei viciado e o resto vem estende-se até aos dias de hoje, como podem ver. Entretanto, à medida que vou começando a partilhar cada vez mais fotografia, surge aqui o que eu chamo do admirável mundo novo da psiquiatria. Dentro das especialidades médicas, a psiquiatria é uma especialidade diferente. E o que é certo é que se por um lado eu gosto muito do lado mais biológico e do lado científico da medicina, também sempre gostei muito aqui do lado mais existencial e filosófico das coisas e de pensar sobre as coisas. E naturalmente, tal como quando saio de Beja e vou para Lisboa e a banda, o grupo musical termina por ser impossível conciliar horários e afins, também fiquei a pensar, será que agora que vou entrar para a especialidade, se a fotografia irá terminar? Nós, quando acabamos a licenciatura, fazemos o ano profissionalizante e na especialidade que dura os tais 5 anos, nós trabalhamos a tempo inteiro. Estudamos, fazemos urgência, pósteres científicos, exames anuais, relatórios de estágio, enfim, um conjunto interminável de coisas. E naturalmente dei por mim a perguntar-me, será que também vou ter que abandonar a fotografia agora que estava a ter tanto gosto nisto? Felizmente isso não aconteceu, obviamente, essa parte vocês também sabem, e não só a fotografia não terminou, como eu acho que a psiquiatria enriqueceu muito o meu papel em fotografia. Estar em psiquiatria implica aqui um contacto constante com formas extremas de sofrimento humano e comecei a perceber que a fotografia para mim era um balão de oxigênio muito importante que me permitia respirar e que me permitia fazer a tal expressão interna daquilo que é cá dentro e acabou por ser uma especialidade que se ligou muito bem à prática fotográfica e que até a motivou bastante. Entretanto, estou no segundo ano da especialidade, estou num estágio que é o estágio em Hospital de Psiquiatria. O Hospital de Psiquiatria é um sítio específico de um serviço, onde estão pacientes com perturbação psiquiátrica grave, que não é grave o suficiente para terem que estar internados, mas que também não é leve para estarem a ser seguidos sem consulta. Ou seja, é basicamente um sítio onde os pacientes passam o dia a fazer múltiplas atividades terapêuticas. Isto era um estágio de 6 meses, e enquanto eu estava no estágio, a dada altura surge-me um pouco a questão, também de forma muito espontânea, se será que era possível, para além de eu fazer a minha prática fotográfica de paisagem e natureza, se seria possível juntar a fotografia com a psiquiatria em alguma atividade.
fiz alguma pesquisa bibliográfica, até estava um bocadinho a esperar não encontrar assim tanta coisa, mas o que é certo é que fiquei profundamente surpreendido. Encontrei imensas referências bibliográficas sobre o tema, correspondi-me com vários terapeutas a fazer trabalho nesta área que me responderam entusiasticamente, e perguntei-lhes o que é que eles achavam de tentar fazer algo no Hospital Dia durante o meu estágio que ligasse precisamente a fotografia à atividade em saúde mental. Entretanto, descubro esta técnica e ferramenta fascinante que se chama terapia fotográfica, que eu não conhecia na altura, que é basicamente a utilização das imagens, sem ter uma vertente necessariamente artística, em que as imagens são utilizadas para facilitar o diálogo terapêutico com os pacientes. Todos vocês já sentiram coisas muito especiais e às vezes inesperadas a ver determinadas imagens, e o que é certo é que a fotografia é um catalisador poderosíssimo de emoções e muitas vezes consegue até despertar vivências e memórias a que o paciente não conseguiria aceder de outra forma. Fico entusiasmadíssimo, comprei este livro, que inclusivamente tenho aqui, um livro de uma psicóloga canadiana que é Judy Weiser, é considerado um bocadinho a bíblia desta ferramenta da terapia fotográfica, tem quase 400 páginas, li de fio a pavio, achei que era muito giro montar o projeto no serviço, propus à coordenação, que aceitou e iniciou-se o projeto. Esta é uma imagem onde me podem ver ali escondido a fotografar os pacientes. Eu, baseando no livro, dividi este projeto em vários módulos. Num deles fui eu que fotografei os pacientes no Hospital Dia. Utilizámos depois estas imagens para falar de conceitos tão importantes como a autoimagem, a autoestima, a forma como sentem que os outros olham para nós. Isto gerou aqui diálogos bastante ricos e interessantes. Fiz outro módulo também em que também foi muito interessante e fascinante, que pedi aos pacientes para trazerem as imagens mais significativas do seu álbum familiar. Permitiu ter acesso a vivências muito importantes deles, também contactar aqui com dimensões que até então não conhecíamos e, como devem imaginar, isto também permitiu aqui enriquecer muito o conhecimento sobre a sua história. O terceiro módulo, para mim, foi o mais engraçado de todos e estamos aqui numa altura em que não havia assim tanta gente a ter máquinas fotográficas e elas até eram ainda bastante dispendiosas. Consegui convencer vários colegas meus a emprestarem máquinas compactas, que por sua vez entreguei aos pacientes que levaram para casa. Levaram as máquinas para casa com um objetivo específico, fotografar o seu cotidiano, fotografar as coisas importantes para eles e trazer-nos esse aporte para nós os conhecermos melhor, fora daquele contexto muito ascético de um hospital. Para mim, a grande surpresa, correu tudo muitíssimo bem, porque recebemos fotos muito interessantes, que permitiram aqui aceder a lados que não conhecemos dos pacientes, e inclusivamente alguns deles até mostraram aqui uma inclinação artística muito curiosa, em que encheram completamente os cartões de memória com imagens bastante engraçadas. Entretanto, o projeto terminou, houve aqui um feedback muito positivo dos pacientes e do staff do Hospital Dia, e tive inclusivamente a oportunidade de apresentar este projeto num simpósio internacional. Eu nem sabia que existiam eventos destes só sobre terapia fotográfica na Finlândia, isto em 2011, e que, como devem imaginar, eu que já estava um bocadinho aqui muito apaixonado pela fotografia, conseguir fazer esta união e esta ponte com o mundo psiquiátrico, que eu também gosto tanto, enriqueceu ainda mais e deu-me ainda mais vontade e motivação para continuar o meu percurso paralelo fotográfico. Agora surge aqui uma questão que eu acho que é muito importante, que é ir fora do contexto clínico. Tudo o que eu vos estive a falar até agora tem a ver com setting hospitalar, tem a ver com usar a fotografia com supervisão psicoterapêutica e com um propósito específico de tratar a perturbação psiquiátrica. Mas o que é certo é que também me perguntei se não há aqui também um valor terapêutico intrínseco quando nós fazemos as nossas imagens, quando vocês fazem as vossas imagens. E de facto, sim, sem sombra de dúvida, e todos saberão isto instintivamente, e já existe muita evidência sobre isto, a fotografia que fazemos também tem um valor terapêutico, seja qual for a forma como a fazemos. O simples facto de fazermos mais atividade, sairmos de casa, interagirmos com os outros, estarmos num estúdio, no meio da natureza, no meio da floresta, junto ao mar, isto obviamente promove o bem-estar e melhora muito tudo o que são coisas relacionadas com a ansiedade, tristeza, entre outros. A expressão da criatividade obviamente também está ligada aqui ao bem-estar e a sentirmos bem connosco próprios. O estado de relaxamento, muitas vezes a fotografia proporciona, e que todos vocês de certeza que já sentiram quando não andamos loucos
aqui mergulhados em adrenalina à procura de um pôr do sol mais difícil de atingir, mas de facto há momentos também muito relaxantes. Às vezes estes momentos atingem quase aqui um estado meditativo, e aqui quando falo de meditação estou a falar um pouco daquele estado mental em que de repente tudo o resto desaparece, somos nós, a máquina e o cenário à nossa frente com o qual estamos plenamente assoberbados. Isto é uma coisa muito poderosa em termos de promoção de bem-estar interno. Naturalmente podermos expressar algo, pode ser expressar o nosso gosto pelo que fotografamos, pode ser uma expressão mais simbólica, mais intelectualizada, mais filosófica. Podemos partilhar o resultado do que criamos também com outras pessoas, também é algo que necessariamente tem aqui um valor terapêutico grande e que gera, obviamente, como eu escrevo aqui, um sentido de conexão grande com o que está à nossa volta. Finalmente, aqui um palavrão que é o sentido. As coisas têm sempre um sentido por trás delas. Podemos pensar muito sobre isso ou não, mas o que é certo é que fazer fotografia pode trazer uma riqueza muito grande à nossa vida e à forma como olhamos para ela. E assim como podem ver, têm vindo a crescer sempre juntas, de mãos dadas, tanto a medicina como a fotografia, sempre aqui enriquecendo-se uma à outra. Surgirá talvez outra pergunta dentro de vocês, como é que se concilia isto? Eu pus aqui, é melhor nem dizer, agora entro um bocadinho na história de que, como bom médico, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Todos vós, ou muitos de vós, terão profissões exigentes e saberão, tão bem quanto eu, que às vezes é muito difícil conciliar as duas coisas, o tempo escasseia. Neste último ano, então, a psiquiatria, como devem imaginar, os pedidos explodiram em termos de aumento de número de pedidos e muitas vezes a tal conciliação consegue-se com alguma privação de sono, com muito esforço, mas enquanto médico digo-vos, durmam sempre às 8 horas, não se privem de sono, façam o que eu digo, não façam o que eu faço. Depois aqui esta questão se valerá a pena este esforço todo. O que vos posso dizer, obviamente, é que sim, não é? Há aqui uma coisa que eu chamo o poder do deslumbramento, que é uma coisa que me vai sempre empurrando e fazendo procurar os cenários. Eu quando falo de deslumbramento falo daquela sensação que nós tínhamos ou ainda temos em crianças, em que ficamos absolutamente assoberbados com um cenário, ou com uma memória, ou com um cheiro, ou com algo, e acho que procurar isto em paisagem é sempre muito, muito fascinante e é uma pesquisa quase incessante, sempre à procura daqueles momentos especiais que fazem tudo valer a pena. Também aqui o facto, para mim, uma imagem é sempre mais do que uma imagem. Eu associo sempre, como muitos saberão, aqui uma escrita algo longa, cada imagem que eu faço. É uma escolha muito pessoal. Muitas pessoas preferem colocar apenas uma imagem e dizem com razão que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. No meu caso, talvez seja aqui uma espécie de autoterapia, em que eu acho que para mim fica completo aqui todo o ciclo, não só se publicar a imagem, mas também se refletir sobre ela e se der algo de mim na reflexão sobre ela e que o ciclo depois se completa quando a partilho convosco. No fundo vale a pena acima de tudo porque tanto a psiquiatria ao longo do tempo tem enriquecido bastante aquilo que é a minha fotografia, na minha perspectiva, como a fotografia também tem enriquecido muito a minha prática psiquiátrica, o estar com os pacientes, a tal bolha de oxigênio para respirar e até mesmo a forma de pensar e ver as coisas. Finalmente, aqui isto é a parte final aqui da apresentação, aquilo que é o mais importante de tudo neste percurso, e fiz aqui uma seleção de alguns momentos, que são os momentos que eu digo que são especiais, são os tais que fazem valer a pena, que dão algum sentido, ou que dão sentidos diferentes à vida, que nos dão aprendizagens, e que são lições que eu fui recebendo da fotografia de paisagem, da fotografia, lições que brotam da natureza. Primeiro de tudo, a resiliência. Vou usar aqui para ilustrar isto uma imagem clássica minha, já de 2012, da Ribeira da Janela. Para mim, estes penhascos, estes refetos que se erguem aqui no meio do mar, e é um mar bastante violento para quem já lá esteve, são um exemplo claríssimo de resiliência, que é uma característica que é fundamental nas nossas vidas também para resistirmos aos vários embates com que nos vamos deparando. O valor da perseverança. Eu acho que a perseverança também é uma lição grande que a fotografia de paisagem nos dá. Uso aqui esta imagem do já famoso Canyon Secreto na Islândia, que fotografei em 2018, salvo erro, e que tive que percorrer o acesso de carro múltiplas vezes, condições meteorológicas sempre muito deficitárias. Várias vezes decidi não parar para fazer a longa caminhada até ao spot. Entretanto, as condições meteorológicas pareciam finalmente estar boas.
fiz a caminhada toda, o céu ficou completamente limpo. Voltei para trás, esperei mais 2 dias, continuei a vigiar a meteorologia, sempre a andar ali às voltas no sul da Islândia, até que finalmente consegui fazer a caminhada e encontrar este cenário que me deixou absolutamente rendido e fascinado, com condições que para mim faziam justiça ao local. Outro exemplo de perseverança, que é a famosa Ponta de São Lourenço. A Ponta de São Lourenço, que eu visitei na minha última ida à Madeira em 2019, a Ponta de São Lourenço enganou-me bastante porque, como bom alentejano, eu tinha a esperança que houvesse um parque de estacionamento mesmo ali à direita, caminhasse 5 minutos e estava no spot. E mal sabia eu que este sítio é bastante inclinado, as ultra grande angulares que usamos para fotografar este spot não dão a noção do quão alto é este ponto. E a caminhada tem que ser feita durante a noite, é inclinada, há vários pontos para chegar ali, e nunca sabemos bem como é que vai resultar a luz. O moral da história é que em 20 dias de viagem fotográfica tive que fazer 5 visitas à Ponta de São Lourenço, até que na última, finalmente, surgiram condições de luz que para mim faziam justiça ao local. Mais uma das tais lições de perseverança. Finalmente, aqui outra lição de perseverança. Esta aqui já não é tão física. Já nem tudo tem que ser épico, nem tudo tem que envolver aqui caminhadas intermináveis. É uma das minhas praias preferidas, a Praia do Farol, em Vila Nova de Mil Fontes, que eu visitei pela primeira vez. Penso que 2011, 2012 foi quando fiz estas imagens. Ainda não tinha visto imagens deste local e tive muita sorte, porque visitei esta praia com pico de maré baixa e encontro esta rede de rochas absolutamente única e singular e que todos vocês provavelmente conhecem. O pôr do sol estava espetacular, mas o que é certo é que isto era num tempo em que os filtros ainda eram de resina e que tinham um cast de cor absolutamente brutal, muitas vezes, especialmente quando se fazia longas exposições, e que criavam estes céus magenta muito difíceis de corrigir em pós-processamento. O que é certo é que publiquei a imagem, ainda hoje gosto muito dela, mas fiquei sempre aqui com o bichinho de visitar mais vezes o local, até encontrar novamente aqui uma luz épica que fizesse justiça ao sítio. Visitei este sítio incontáveis vezes, sempre com muito prazer. Este é um dos meus happy places e foi há cerca de 2 anos que finalmente consegui aqui encontrá-lo com uma luz que me encheu as medidas. E mais uma vez é um bocadinho esta coisa de visitarmos porque gostamos de fotografar, persistir, perseverança, sempre em busca da luz e em busca dos momentos que nos enriquecem, que nos deixam mais assoberbados, mais deslumbrados. Outra lição da natureza, que é um bocadinho a recompensa que temos, é às vezes pensar e olhar diferente. Atenção que eu não sou nada um defensor da originalidade a todo o custo. Eu não acho que nós temos que ir a sítios clássicos e ter que os fotografar de forma diferente. Há sítios que resultam de determinada forma e ponto final, e acho que é perfeitamente legítimo ir lá e fotografá-los como eu já fiz N vezes, mas às vezes também é interessante irmos a alguns locais e exercitar a nossa criatividade e tentar fazer coisas diferentes. Como exemplo, decidi trazer aqui a Ponte da Ajuda em Elvas, que eu desconhecia em absoluto, foi-me mostrada pela minha companheira, que é natural de Elvas, e que no fundo visitámos este local durante a tarde no verão. É um destino mais turístico, pelo menos nunca tinha visto grandes fotos de paisagem nesta altura publicadas nos sítios habituais, mas o que é certo é que fica ali com o bichinho, achei que era um sítio interessante para tentar conjugar com a Via Láctea. Usei um aplicativo para ver um bocadinho a movimentação da Via Láctea, percebi que era possível alinhá-la com a orientação da ponte e fiz aqui uma imagem de que gosto muito. Outro exemplo, famosíssima Ponta da Piedade. Estava com o bichinho de fotografar, que muitos de vocês conhecem, e apesar das condições serem completamente improváveis para se fazer uma foto na Ponta da Piedade, decidi fotografá-la à noite. Porque é que eram improváveis? Porque estava quarto crescente, já uma lua com alguma força, sabia que tinha a poluição luminosa de Timão e de Lagos ao fundo, mas o que é certo é que decidi fazer longas exposições para a Ponta da Piedade e o resultado final depois até acabou por ser bastante positivo na minha opinião. Último exemplo aqui do pensar diferente é uma imagem que eu já tive algumas vezes publicada e que tem aqui uma particularidade muito engraçada. Esta imagem fica no acesso a Skogafoss, à famosa cascata Skogafoss na Islândia, e
qualquer pessoa que passe por aqui, regra geral, não liga nenhuma a esta montanha nem a este curso de água, porque estamos a 500 metros de uma das cascatas mais bonitas do mundo. Esta imagem foi feita em 2016, durante o sol da meia-noite, isto foi em junho. Eu tinha acabado de fotografar Skogafoss, estou a voltar na caravana para ir dormir em algum sítio e de repente olho para a direita e vejo estas lapines com uma coloração ainda de luz indireta nas nuvens por cima da montanha e decidi imediatamente parar e fotografar. Ou seja, mais uma vez, há coisas que fazemos um bocadinho fora da caixa em termos fotográficos, que também trazem aqui experiências muito, muito interessantes. Outra lição que a natureza me ensinou, eu usei aqui entre aspas a maldita imprevisibilidade. Nós, regra geral, não gostamos da imprevisibilidade, lidamos mal com ela, vamos tentando conseguir aguentar, mas o que é certo é que ela também tem alguns encantos. Ilustro este exemplo com a minha viagem às Dolomites. A minha viagem às Dolomites foi em novembro. Eu tinha um objetivo muito específico de capturar as paisagens verdejantes das Dolomites, conseguindo ter como pano de fundo os pinheiros dourados intercalados com os pinheiros verdes, mas pronto, caiu um nevão absolutamente brutal e dei por mim com a minha companheira numa caravana sem aquecimento central durante 15 dias em que nevou bastante. Como podem ver, as paisagens estavam bastante diferentes e foi uma viagem bastante sofrida, com 4 edredons para tentarmos sobreviver durante a noite, mas onde deu para fazer aqui coisas curiosas, nomeadamente fotografar aqui a igreja de San Giovanni pintada de branco com os tais pinheiros dourados. Permitiu aqui também fazer uma foto diferente no famoso lago de Ibrai, em que a tal casa de madeira que tem os barquinhos, a famosa, estava encerrada, mas deu para aproveitar as condições para fazer aqui uma imagem em espelho diferente. E deu inclusivamente caminhando muito para a esquerda. Isto é uma zona também do Lago de Ibrai. O lago, a parte principal, fica lá ao fundo. E aproveitar aqui a luz do nascer de sol e a cobertura da neve aqui em alguns ramos, nos troncos de madeira, para fazer aqui uma composição também diferente do habitual. Ou seja, a tal imprevisibilidade até acabou por dar frutos bons e permitir fazer coisas diferentes. Outra lição da natureza muito importante para mim, esta talvez uma das mais importantes, é o facto de fotografarmos, viajarmos, vermos coisas belas, vai crescendo dentro de nós aqui de forma muito espontânea, muito gradual, há uma consciência cada vez mais forte aqui para a necessidade de conservarmos a natureza. Nós apercebemos do seu poder, da integração dos ecossistemas, do quão belo é tudo o que nos rodeia. E sejamos ativistas ou não, o simples facto de partilharmos natureza, o simples facto de partilharmos coisas belas, coisas diferentes, já contribui para esta conservação. Trago-vos aqui como 2 exemplos para mostrar aquilo que para mim ilustra bem esta necessidade, que é nada mais do que o Fanal, aqui a Floresta Laurisilva, um monumento absolutamente incrível, que tive a sorte de apanhar com nevoeiro, não foi fácil, várias visitas, mas consegui, e que no fundo, quem não sente o poder da natureza num local destes, não o sentirá em mais local nenhum, e onde aproveitei até para fazer esta imagem, que para mim ilustra bem aquilo que deveria ser um pouco a nossa ligação de referência e de contacto com o mundo natural que nos rodeia. Estou quase a terminar a última lição, que finalmente aquilo que são os momentos irrepetíveis. Os momentos irrepetíveis foi uma coisa que eu me fui apercebendo ao longo do tempo, que é, há muitas coisas que nós fotografamos e que estamos ali a achar que aquilo é um simples momento de pura distração, mas muitas vezes podemos estar a fotografar coisas que nunca mais existirão e podemos estar a captar imagens que já não se poderão fazer novamente. Tenho aqui o nosso cais palafítico, como muitos sabem, estas tábuas lindíssimas e ultra pitorescas foram completamente substituídas. O cais já não tem a magia que tinha antes, e especialmente a parte terminal, que estava nesta altura ainda bastante completa. Já não é possível fazer estas coisas. Mal sabia na altura, e se soubesse, talvez tivesse vindo muito mais vezes, que as coisas iriam mudar tanto. Outro exemplo, isto é na Baixa de Alvor, não sei se alguém conhecerá, eu sempre gostei muito de passear na Baixa de Alvor, tenho família no Algarve, a maior parte da minha família, e sempre fui fascinado aqui com esta cabana suspensa, e que tentei fotografar várias vezes, sempre sem sucesso, até que finalmente consegui aqui com um céu especial e diferente, que acho que faz justiça ao local, e o que é certo é que poucos meses depois esta cabana colapsou e esta imagem já não é possível repeti-la.
Outro exemplo que já mostrei antes, quando falei aqui das minhas raízes alentejanas, os nossos lindíssimos campos de girassóis. A paisagem alentejana está a mudar brutalmente com as culturas intensivas e por isso nunca sabemos se aquilo que estamos a fotografar no nosso querido Alentejo estará lá no ano seguinte. Finalmente, as árvores submersas do Alqueva. Esta é uma imagem que me diz muito, que eu já fiz há bastante tempo, numa altura em que o Alqueva estava quase com a cota máxima, em que ainda havia muitas destas árvores. E o que é certo é que há não muito tempo tentei fotografar novamente esta árvore, fiz os 200 km de ida, os 200 km de regresso, aproveitando que o Alqueva estava outra vez com uma cota muito alta, e tanto esta árvore como muitas outras já não estão lá, já não existem naturalmente, e portanto esta imagem já não é repetível, e mal sabia eu na altura que isso seria a realidade do momento, que o tornaria ainda mais especial. Ora bem, em jeito de conclusão, estou a terminar. Queria só dizer-vos que a fotografia pode ser muito terapêutica, acima de tudo se for feita com o coração, e que vos traz aqui aprendizagens e experiências muito especiais e que são muitas vezes preciosas e poderosas. Muito obrigado aqui pela vossa atenção por este bocadinho. Estejam à vontade para fazer perguntas, será um prazer responder e passo a palavra ao Nuno. Olá, José. Olha, antes de mais, obrigado pela tua apresentação. Obrigado também por teres aceito o nosso convite, e foi muito interessante ver este teu percurso fotográfico, andar aqui de mãos dadas com o teu lado profissional, neste caso o facto de seres médico psiquiatra. Olha, e a minha primeira pergunta, eu estava aqui a pensar, e vai exatamente nesse sentido, que é o seguinte: destes dois chapéus, qual é aquele em que tu te sentes melhor? É o chapéu de fotógrafo ou o chapéu de médico psiquiatra? Ok, é uma boa pergunta. É uma pergunta que não é fácil responder. Eu acho, depois de tantos anos, eu percebi que não consigo decidir. Ou seja, eu acho que os dois chapéus têm ali o diâmetro perfeito para me assentar e pura e simplesmente não consigo optar. Eu acho que, no fundo, se for pensar em paixão, eu gosto igualmente das duas coisas. São vertentes muito diferentes e, como eu dizia, complementam-se muito. Se for pensar na profissão propriamente dita, tal como eu dizia há bocado, a psiquiatria teve um aumento de procura absolutamente brutal, e tenho-me apercebido de forma cada vez mais intensa do seu valor, e do quanto as pessoas estão a precisar, pelo que alguma da minha energia tem sido muito canalizada nesse sentido. Obviamente também não é tão fácil fotografar hoje em dia como antes, mas eu vou dar aqui um 50-50. A paixão complementa-se plenamente e eu gosto mesmo muito de fazer as duas coisas. Ok, obrigado. Um dia depois ainda temos que conversar aí sobre o teu gosto musical por música pesada, mas não Muito vai bem. ser hoje. Ainda vamos trocar umas ideias os dois sobre isso. Com todo o gosto. Olha, outra pergunta que eu também tinha aqui para te fazer antes de passar a palavra à nossa plateia, que já temos aqui várias pessoas com algumas questões para te colocar, e tu referiste esta que eu te vou falar aqui na tua apresentação. Como é que foi para ti? Como é que tu te sentiste ao veres o presidente da Honor, que, para quem não sabe, é uma submarca da Huawei, na apresentação global de dois novos modelos da marca, o ter feito com uma foto tua, neste caso das Azanhas do Mar, como pano de fundo? Como é que tu, enquanto fotógrafo, enquanto português, poderes levar tão alto o nome de Portugal através de uma fotografia? Poderia ser através de outra coisa qualquer, poderia ser através do futebol, whatever que seja. Como é que tu te sentiste nesse momento? Ok, senti-me muito bem, senti-me honrado. Houve alguns aspectos muito curiosos em relação a este lançamento. Eu tenho feito aqui algumas colaborações com algumas marcas a criar o tal portfólio em que eu recebo os protótipos, depois crio o portfólio com os protótipos, que depois são utilizados para os lançamentos das marcas. Tem sido um desafio grande. E porque é que isto é um grande desafio? Acima de tudo, eles não me deixam editar as imagens. Eles querem as imagens totalmente originais, querem os JPGs gerados na câmara, querem que eu use múltiplas funções do telefone,
e isto fez com que, no fundo, ter conseguido não só que eles depois aprovassem várias imagens para o lançamento, mas também esta imagem ter tanto destaque, foi muito, muito interessante. Inclusivamente o presidente da Huawei na altura, que a Huawei Honor era a mesma marca na altura, ele próprio destacou que aquilo era Portugal. Estamos a falar de um lançamento em Londres, foi um lançamento gigantesco, tanto que algumas pessoas estavam a assistir a este lançamento, alguns fãs de smartphones, e vieram dizer-me que estava ali uma imagem das azenhas e que não sabiam que a imagem era minha. Isto foi super engraçado. Acima de tudo, não só por este desafio de ter que usar um telemóvel, obrigou-me a sair muito da minha zona de conforto, mas porque isto projetou muita paisagem portuguesa além fronteiras. Também havia uma imagem de Santa Cruz, também apareceu neste lançamento e por isso foi uma sensação mesmo muito, muito boa e de recompensa, sem dúvida, em relação ao nosso património. Até porque eu acho que as nossas azenhas, como eu costumo brincar, é a nossa Cinque Terre portuguesa, é a nossa Manarola virada para o outro lado e que merecia ainda mais destaque porque é um sítio lindíssimo. Tu referiste em um aspecto muito importante e na fotografia faz todo o sentido, que é muitas vezes o sairmos da nossa zona de conforto, como tu fizeste, né? Provavelmente habituado a fotografar-se uma câmara fotográfica e de repente teres que inverter aqui um pouco as regras do jogo e teres que andar a fotografar com um telemóvel, mas foi gratificante, já da forma como tu já o explicaste aqui a todos nós, mas também sem dúvida que é enriquecedor. Olha, eu vou passar a palavra ao Paulo, que foi a primeira pessoa que se inscreveu aqui no chat para te fazer uma pergunta. Paulo, peço-lhe só que ative o seu microfone e pode fazer a pergunta ao... Boa noite e bem-vindo. Obrigado. Antes de mais nada, boa noite a todos. É a minha primeira tertúlia. Sou recentemente chegado aqui. Adorei a apresentação do José Ramos. É uma pessoa que eu sigo já há bastante tempo nas redes sociais, ou pelo menos no Instagram, e gosto muito do tipo de fotografia que ele faz. E quando soube que ele iria estar presente, quis me inscrever e aqui estou. Também vejo a fotografia como alguma meditação, pelo menos para mim tem sido assim. Tem sido algo que me tem ajudado a ultrapassar estes tempos em que temos estado mais confinados e outras coisas da nossa vida. E, portanto, é algo que eu utilizo para relaxar, para meditar, para me obrigar a sair, para obrigar a exercitar, para estar em contacto com a natureza, essas coisas todas. Gostava imenso de ir a um sítio que me tem deslumbrado há muitos anos, que é a Islândia, e como vi que no caso do José é como se fosse a segunda casa, eu gostava de saber por onde é que eu devo começar. Ou seja, qual é que será o meu primeiro passo? Né? O que é que eu devo fazer? Muito bem. É um tema com o qual, felizmente, estou bastante à vontade para falar e agradeço antes de mais aqui as palavras, Paulo. É sempre bom nós termos fora do mundo dos likes e afins, ver rostos, não é? Ver pessoas, que é diferente e é valioso. E acima de tudo, a Islândia foi um destino que me apaixonou desde 2014 e a minha forma de começar, que talvez fosse um bom exemplo ilustrativo, talvez também ajude aqui o Paulo. Eu em 2014 tinha uma decisão para tomar, que era ou ia 14 dias fotografar os Açores, ou com o meu budget eu tinha, portanto estávamos em 2014, ainda havia ali gastos bastante avultados e não havia um budget propriamente grande para fazer viagem. Eu ia 14 dias para os Açores ou ia uma semana para a Islândia. E uma semana para a Islândia em condições muito especiais, que seria a comer sandes, a comer em estações de serviço, e onde não iria pernoitar em lado nenhum. As campers eram caríssimas nessa altura, para além de que eu precisava de um carro com alguma capacidade todo ao terreno, e aquilo que passei a fazer durante essa semana foi dormir no porta-bagagens, num colchão insuflável da Decathlon. Digamos que fui mesmo à descoberta e foi muito diferente das condições mais recentes. Onde é que eu quero chegar com tudo isto? Eu acho que seja com um budget elevado, seja com poucos recursos, é sempre possível ir à Islândia, ok? A Islândia tem uma vantagem absolutamente incrível em que todos os pontos mais icónicos e mais fascinantes estão todos juntos à estrada principal que circunda toda a ilha. Por isso, a maior parte dos sítios são facilmente visitáveis. Existem guias online muito, muito interessantes. Eu próprio, qualquer pessoa que me peça dicas sobre locais, com todo o gosto, falo-ei.
Já existem também alguns e-books muito, muito bons. Aquele que eu usei na altura chama-se Forever Light. Era espetacular porque era mesmo dirigido para fotógrafos de paisagem e ajudou-me imenso. Naturalmente, sempre que eu faço o scouting, sempre, enfim, a técnica clássica de ir ver as imagens de que gosto, tentar procurá-las no Google Maps, indexar, construir o meu mapa mais custom para tentar ver que sítios é que eu gostava de visitar, e acabar por construir um roteiro. Em todas as vezes que eu fui à Islândia, isto é uma dica que eu dou a muitas pessoas, depende um bocadinho do perfil de cada fotógrafo, isto foi uma escolha pessoal, eu queria estar totalmente móvel, ou seja, o clima na Islândia é brutalmente imprevisível. Há uma t-shirt na Islândia que eu tive para comprar com um ditado deles, que é, se quisermos esperar que o clima mude na Islândia, basta esperar 10 minutos e que ele depois muda, porque nós vemos estações intermináveis ao longo do dia. E basicamente eu sempre que à Islândia eu andei à procura da luz, sempre. Ou seja, eu via o Vedur, que é o site de previsão meteorológica islandês, e consoante as condições assim me deslocava, ora fazia apenas 50 km num dia, ora fazia 200 km, andava sempre à procura dos locais melhores para fotografar. Se estivermos à procura então de auroras boreais, ainda mais importante isto é, porque aí precisamos daquela combinação mágica de céu limpo, de atividade geomagnética suficiente e de termos paisagem boa para complementar o céu. Naturalmente isto não invalida que uma pessoa faça um roteiro pré-programado, acima de tudo, se a pessoa não quiser ter que estar aqui a montar todo este plano e ter aqui toda esta imprevisibilidade. Eu há bocado falava da maldita imprevisibilidade, eu na Islândia ando completamente ao sabor do vento e ali é um sítio onde sinto liberdade total e absoluta. Esta coisa meditativa que o Paulo falou, que também me diz muito, na Islândia é a sua máxima expressão. Então, se arranjarmos um todo-terreno e formos para as Highlands, se formos para as terras altas, a componente meditativa torna-se automática, porque estamos num mundo alienígena, onde somos só nós, não é? E onde tudo é muito mais amplificado e muito mais intenso. Mas para sumariar e para não me alongar muito, eu agora ficava aqui uma hora a falar sobre a Islândia. Eu acho que o ponto número 1 é a logística, obviamente. Pensar se queremos um roteiro pré-definido, pensar no transporte, alojamento, viagens o mais baratas possíveis, não é? A não ser mais uma vez que o budget seja bom, e pensar um bocadinho neste modo pré-programado com alguém que já conheça e que maximize o roteiro, ou então ir ao sabor do vento, ir ao sabor da meteorologia, para procurar sempre a melhor luz. Não sei se respondi a tudo, estou à vontade para perguntas adicionais sobre a Islândia. Fiquei esclarecido, é um bom começo. Já agora, bem. Em termos de altura do ano, sim. Por onde eu imagino que todas as alturas sejam boas, mas... É uma pergunta de $1 milhão, como eu costumo dizer. Exato. Mas eu tenho uma resposta. Eu tenho uma resposta para isso. Eu diria, sem dúvida, setembro ou outubro. Outubro faria mais sentido, mas eu tenho tido mais sorte com setembro e todos os fotógrafos têm o seu lado de superstição, por isso o setembro tem-me corrido melhor. Porquê é que eu digo setembro ou outubro? Porque já começamos a ter noite, porque já temos auroras boreais, porque o tempo ainda não está demasiado extremo e idealmente se levarmos um bom veículo, ainda no início de setembro ainda conseguimos ter algumas F-roads, que são estradas de montanha abertas. Eu acho que acaba por conjugar quase tudo. A segunda época seria o verão, naturalmente, para termos o sol da meia-noite. É uma experiência incrível termos luz quente durante 3 ou 4 horas, porque o sol baixa, fica um pouco abaixo do horizonte e continua ali durante muito tempo. Aquilo que é o nosso pôr do sol fugaz português e que nós ficamos aflitos quando não conseguimos fazer foto que queremos. Na Islândia demora muito mais tempo. Será a minha segunda escolha, mas sem dúvida, para mim, primeira visita, juntar o potencial de fazer nascer e pôr do sol e fazer auroras boreais, mas aviso desde já que a quantidade de sono, se for mesmo para fotografar à série, passará para 1, 2, 3 horas, mas vale a pena, vale muito a pena. Zé, quem corre por gosto não cansa. Exatamente. Obrigado. Obrigado, eu. Obrigado, Paulo, pela sua participação e bem-vindo, uma vez que é a primeira vez que está a participar aqui nestas sessões da Primeira Luz. Vou passar a palavra ao João Quintela. João, peço-te que ligues o teu microfone, por favor, e bem-vindo a mais esta tertúlia. Muito obrigado, Nuno. Zé, muito obrigado, muitos parabéns pela apresentação, estava fantástica. Tenho aqui
uma série de perguntas interligadas ao médico e ao fotógrafo. Interessa muito a parte portanto, que falámos um bocadinho da criatividade, portanto, da ligação, do tempo para nós, portanto, da nossa cura. Isso a mim é o que me interessa na fotografia, ok? Interessa muito mais isso do que tudo o resto que daí resulta, não é? Portanto, a minha terapia é a fotografia. Agora, 2 ou 3 notas. Como é que se explica isso? Como é que o médico explica isso? Como é que o fotógrafo vive com isso? E, acima de tudo, e o resultado? Interessa neste processo todo ou não? Neste processo criativo, neste nosso processo, portanto, que estamos na nossa terapia, certo? Muito bem. Muito bem. Antes de mais, olá, caro João, muito obrigado pela pergunta. Uma pergunta extremamente inteligente, acima de tudo, por esta nota final, se o resultado interessa. Houve ali um apontamento que eu mencionei quando falava da terapia fotográfica, ou seja, nós dividimos um bocadinho aquilo que é a terapia fotográfica, que é o tentar tratar a perturbação psiquiátrica, utilizando as imagens como ferramenta. Outra coisa é a fotografia terapêutica, esta divisão um bocadinho académica. Fotografia terapêutica é tal que fazemos para nós, para o nosso bem-estar. Uma coisa que eu disse sobre a terapia fotográfica, sobre a que é feita em setting clínico, é que não há um propósito artístico. Curiosamente, nós nem sequer devemos encorajar que os pacientes criem arte. Nós não devemos ligar à composição, não devemos ligar às cores. O propósito é muito da expressão emocional, ok? Ou seja, pegando nisto, isto foi uma lição muito importante para mim, quando nós depois transpomos para a fotografia que nós fazemos, eu apercebi-me de que não é só terapêutico aquilo que é uma boa imagem, naturalmente. Eu acho que é terapêutico aquilo que significa algo para quem fez, seja pelo momento, seja pelo que criou, seja pelas reações que obteve quando partilhou com os outros. E eu acho que nesse contexto o resultado não interessa. Isto é um bocadinho paradoxal, porque para mim o resultado claramente interessa muito, não é? Eu, enquanto fotógrafo, vou sempre procurar as tais luzes épicas, os tais momentos soberbantes, e talvez por isso é que eu tento também refletir um pouco sobre aquilo que captei, sobre aquilo que selecionei, que editei, que publiquei, porque também quero pôr um bocadinho de mim e não ficar só preso ao resultado estético. Agora, se eu tiver alguém que faz imagens, que faz a sua fotografia, que até pode não a partilhar, que tira uma satisfação enorme disso, que sente crescimento interno e que sente muito bem-estar com isso, faça uma vénia, porque esse é o valor que eu acho que é mais poderoso no ato de fazer fotografia. Por isso, a resposta é mesmo, enquanto médico e enquanto fotógrafo, o resultado não tem que interessar de todo. Estamos a falar de arte, estamos a falar de expressão interna, criatividade, por isso, vale tudo mesmo. É isso mesmo, obrigado. De nada. Obrigado, João, pela tua participação. Luís, sei que também tens uma pergunta, ou várias perguntas para fazer ao José. Passo-te a palavra. Tenho. José, em primeiro lugar, muitos parabéns pela tua apresentação, adorei ver essa tua dualidade entre o médico e o fotógrafo, é interessante, e a pergunta do João anterior foi muito interessante, porque realmente o resultado, se calhar ao fotógrafo interessa muito, mas ao médico já interessa menos, e tu tens que viver com essa dualidade, deve ser interessantíssimo, e gostei muito da tua apresentação, parabéns. Na tua apresentação disseste uma coisa que é uma coisa que me interessa muito, que é a tua relação com a música. E o Nuno já falou aí da parte da música mais pesada. Eu e o Nuno temos aqui um quiprocó, porque ele gosta de música pesada e eu gosto mais de música a sério, digamos assim. Estou a brincar. Mas a minha pergunta é, o que é que tu achas que a música como expressão artística que tu fizeste, não é? Porque tu fizeste música como criador, tem em comum com a fotografia? Ou seja, o que é que tu trouxeste da música para a fotografia e vice-versa? Isto é a primeira questão. Depois a segunda questão também tem um pouco a ver com uma discussão que eu tenho com um grande amigo que está aqui hoje, que é o Ricardo. Ele diz que gosta de ouvir música
e faz de vez em quando, enquanto está a fotografar. Eu, pelo contrário, acho que não gosto de ouvir música quando estou a fotografar, porque, como eu gosto tanto de música, acho que influencia no meu caso, o resultado da fotografia. Portanto, duas questões para ti sobre música. Muito bem. Muito bem. Ora bem, respondendo à primeira, é uma pergunta que é interessante. Eu talvez perceba mais ou menos onde quer chegar, porque eu já refleti sobre isso, que é no espectro da música pesada. E atenção, eu não gosto só de música pesada, também gosto de música a sério, como tu dizes. Eu acho que são todas a sério, obviamente. É claro que o Nuno também sabe que são todas a sério. Mas eu gosto muito da música, mas a música pesada é aquela que cresceu comigo na adolescência, que ainda hoje enche o coração. Ainda vou a concertos e afins. E é engraçado porque no espectro da música, a música pesada é uma coisa mais underground, é uma coisa mais, digamos, não é pop, não é acessível. Nós, para conseguirmos gostar de música bem pesada, implica ultrapassar uma certa camada quase que sensorial e encontrar algo para além disso, não é? Os gritos, a guitarra distorcida, a bateria caótica. Mas o que é interessante é que por trás desta camada depois há muita beleza, há muita técnica, há muito poder, há ali uma coisa tribal que acho que é muito interessante. Mas depois tu colocas as coisas de forma interessante, que é porque é que pegando nisto, porque é que eu não faço fotografia underground, talvez, não é? Ou seja, a minha fotografia, se calhar, com tanta cor, tanta luz, com um caráter um bocadinho mais apelativo em termos universais, se calhar ligava-se mais à tal, não sei, à música a sério, ou uma música mais pop. No fundo, Mais para anos mim, 80. mais anos 80, olha, pode ser, com aquelas tarolas bem poderosas, pode ser. E isto para mim é uma coisa muito engraçada. Eu próprio pensei sobre isso. Eu acho que o facto de eu continuar a ouvir a tal música e de gostar de ouvir e de fazer depois a ponte com a fotografia, eu acho que o campo com que eu me ligo artisticamente à fotografia é totalmente diferente. Eu ligo-me à fotografia muito pela coisa mais sensorial, da tal paisagem épica e que me enche a vista e que me deixa completamente rendido e na tal experiência quase fusional com o que estou a ver. Mas o que é certo é que eu também gostei sempre depois de lhe tentar dar uma camada um bocadinho mais complexa e mais introspectiva. E se calhar é o tal lado um pouco mais intelectualizado das descrições e das reflexões, em que eu tento tornar, se calhar, as minhas fotos de paisagem um bocadinho menos anos 80 e aproximá-las um bocadinho mais de outra coisa. Mas no fundo concordo plenamente que são formas diferentes de estar na arte e talvez a própria supercarga em que eu estava no curso de medicina e em que estou enquanto psiquiatra, se calhar fez-me procurar formas de expressão mais, chamemos mais leves, menos pesadas. Em relação à tua outra pergunta, nunca ouço música enquanto fotografo. Para mim isto agora vai soar clichê, a música da natureza, não é? Eu se estiver num cenário natural, eu gosto muito de ter os sons todos lá, gosto de estar lá no momento, e eu acho que ter uns fones a ouvir música, acho que ia, enfim, para mim, iria despersonalizar muito aquela experiência. Para mim é mesmo o todo. Há bocado quando falava daquela coisa meditativa, que também é um bocadinho clichê de nós esquecermos tudo o que está à nossa volta, isto tem a ver com a parte sensorial, as ondas a baterem nas pernas, o som do mar, os pássaros, aquilo que estamos a ver, a luz a mudar. Estar a colocar música aí, para mim, não seria viável. Já num exercício em casa a ver, já enquanto espectador de imagem, aí sem sombra de dúvida. Mas no ato fotográfico, para mim também não há música e estou em sintonia contigo. Uhum. Por acaso não tinha feito a ligação entre o teu estilo fotográfico e o estilo da música, mas foi interessante teres tocado nisso, porque se calhar muitos de nós também têm essa diferença, ou têm, por exemplo, eu se calhar o meu estilo de música e o meu estilo de fotografia são mais, sei lá, em sintonia do que o teu, e é engraçado todos nós começarmos a ver isto, porque alguns de nós se calhar gostaram de música, outros gostaram de outra coisa qualquer, e é interessante ver como as artes se complementam. Bom, hoje está tudo um bocado acanhado, não sei. Vou fazer mais uma pergunta, enquanto espero que alguém entre aqui no chat. Tu disseste uma coisa que é muito interessante para mim, e que se calhar também somos um bocadinho parecidos nessa coisa, que é, tu fizeste questão de
abraçar, digamos assim, entre aspas, um só país, em vez de andares por aí a calcorrear mundo, à procura daqueles sítios que se calhar tu também gostavas de ir, não é? Eu também gosto. Mas resolviste fazer da Islândia a tua segunda casa. Queres falar um bocadinho sobre isso? Foi uma decisão, disseste que tinha sido uma decisão pensada. O que é que pensaste? Ok. Foi uma decisão pensada. Eu acho que hoje em dia nós estamos sempre ali com aquela sofreguidão de fotografar o máximo número de sítios, correr o máximo número de sítios, preencher ali os pontos da checklist e conseguir mostrar o máximo de mundo nos nossos portfólios. Mas houve uma coisa que eu aprendi durante os muitos anos em que fotografei em Portugal e que não me era de todo possível viajar, era a tal história da perseverança. Nós temos que visitar muitas vezes um local para conseguir conhecê-lo bem, para lhe conhecer os cantos, para procurar a luz, perceber quando é que funciona, quais são as marés, quais são as alturas do ano. E há diferenças absolutamente subtis. Nós, na nossa costa portuguesa, então, a diferença é absolutamente brutal como as coisas mudam. E o mesmo se passa também muito na Islândia. Esta decisão foi pensada, talvez acima de tudo, tendo aqui uma contradição, pensada um pouco com o coração. Eu senti-me tão bem lá e senti que faltava tanta coisa para fotografar, que não me faria qualquer sentido continuar a picar o ponto em muitos outros locais, quando tinha ali um mundo por desvendar, cenários que eu tinha visitado e que tinham paisagens que estavam com um clima que não era o mais indicado para fazer a melhor imagem possível, a questão das terras altas, das terras montanhosas, que também são um mundo interminável, as auroras boreais que nós procuramos incessantemente e que numa viagem apanhamos 2, 3 vezes com sorte. Havia aqui um conjunto de coisas enormes que me fez querer visitar muito mais vezes aquele sítio e por mim continuaria a ir todas as vezes. Eu tenho muitos amigos que gozam comigo quando eu digo que vou outra vez à Islândia e que eu lhes respondo muitas vezes que ninguém lhes diz nada quando eles dizem que vão todos os anos ao Algarve, e que é uma coisa que no fundo nós temos rituais às vezes, há coisas que gostamos muito, não é? E se nos sentimos bem num sítio, eu acho que devemos continuar a visitá-lo. Ainda para mais agora, apesar de estarmos em confinamento com um vulcão ativo, como deves imaginar, estou aqui em pulgas, à espera aqui da minha vacinação que se conclua para poder voltar novamente assim que possível e será já o próximo destino. Muito bem. Estava aqui a Sara aqui no chat está a dizer uma coisa interessante, que é que a Islândia, pronto, magoa um bocadinho na carteira, mas saímos de lá com o coração cheio e isso não tem preço, é verdade. Mas tu, era uma pergunta que há bocado para complementar aquilo que o Paulo estava a perguntar, tu nunca foste numa viagem onde tu tiveste que pagar alojamento, digamos assim, mais tradicional? Ou foste? Nunca fui por escolha, foi mesmo pela questão da instabilidade do clima. E como só fui 7 dias na primeira viagem, que o orçamento só dava para uma semana, apercebi-me do poder que é. Nós chegamos ao aeroporto e naquele dia decido, bem, vou fazer a Costa Sul ou vou já subir para Kirkjufell e fotografar a famosa montanha. E basicamente eu chego a Keflavik, o aeroporto, e havia uma tempestade brutal no sul e obviamente rumei para norte. Ou seja, eu já tinha tido este conselho e já o tinha lido algumas vezes e preferi estar plenamente móvel para não correr o risco de ficar mais preso num local. É claro que perde-se um bocadinho aquilo que é a orientação de alguém mais experiente que nos pode mostrar os melhores locais. Mas eu preferi muito ir nesta abordagem do do it yourself, ir mesmo ao sabor do clima, ou seja, 2014, 15, 16, 17 e 18 nunca fiquei em alojamentos tradicionais, a não ser na minha famosa dormida antes do aeroporto, naturalmente para fazer uma higiene um bocadinho mais simpática, não fazer uma higiene só com toalhitas, uma higiene mais precária e conseguir ir lavadinho para o aeroporto e chegar a Portugal em condições. Mas, regra geral, 2 primeiros anos a dormir na porta-bagagens de um SUV, de um Toyota RAV4, que eu sabia que era o único que batia totalmente de forma plana a parte de trás onde podia pôr o colchão, e depois numa mini camper e depois já numa camper mais capaz, onde podia ir às terras altas. E em termos de alimentação, eras tu que fazias? Sim, esta coisa da carteira é interessante. De facto, é um destino caro. Talvez agora, não sei como é que está a coroa islandesa, talvez tenha havido uma desvalorização neste momento, mas de qualquer forma
É possível ir à Islândia, gasta sempre dinheiro acima de tudo pela viagem, porque o rent-a-car é relativamente dispendioso, mas de resto é possível não se gastar mais dinheiro. Não se paga para ver as coisas, felizmente está tudo plenamente acessível, e todas as minhas refeições eram compradas no Bónus, que é o Lidl lá do sítio, e qualquer pessoa que vai à Islândia passa a conhecer perfeitamente o Bónus. E eu cozinhava na caravana, ou comprava às vezes fast food, coisas baratas, sandes e coisas muito simples. Os restaurantes islandeses têm esta particularidade de ter preços por pessoa absolutamente astronómicos, e por estranho que vos pareça, eu nunca comi num restaurante na Islândia, não porque não aceitasse os preços, mas porque eu ando sempre a correr de um lado para o outro, sempre naquela adrenalina louca de encontrar os locais e fotografá-los. Portanto, é possível, mesmo com um budget reduzido, como tu estavas a falar, ir à Islândia? É possível, conjugando-se voos low cost em escalas em que não seja bilhete único, 2 voos low cost, alugar um carro e ter a capacidade e o espírito de sacrifício de dormir no carro e comprar comida no supermercado, as férias ficam bastante baratas, mesmo. Muito bem, obrigado. Nada. Aqui a palavra ao homem do analógico, ao meu amigo José Carlos Leitão, que quer fazer uma pergunta. Boa noite. Boa noite. É uma provocação, estás-me sempre a provocar para o homem do analógico. Pá. Analógico, mas atualizado, ok? Antes de mais, parabéns ao Zé Ramos pela apresentação e pela partilha, de certa maneira, da sua experiência. Eu, de certa forma, revejo-me algumas coisas no que ele diz, no facto de ter um complemento à sua atividade profissional forte. Não me revejo assim tanto na sua resiliência e perseverança, não é assim tão forte. Mas queria fazer uma pergunta, porque é uma coisa que a mim, o meu sentimento vai no sentido, não sei se é exatamente o mesmo, pelo facto de revejo-me algumas coisas. De que forma é que a fotografia influencia o médico e de que forma o médico influencia a fotografia, ou de maneira de uma coisa influencia a outra. No meu caso pessoal, apesar de eu fotografar fundamentalmente analógico, também fotografo digital, mas fundamentalmente analógico, a fotografia analógica é um pouco contraponto ao meu mundo profissional altamente digital. Portanto, eu trabalho muitas horas no digital, chego a casa, estou farto do digital, ao fim de semana estou farto do digital. E de certa forma isto para mim é um bocadinho um equilíbrio. Eu não sei se é o mesmo tipo de sentimento, o mesmo tipo de atitude e de comportamento, se é algo diferente. É uma boa pergunta, e obrigado, José. Acima de tudo, eu também alinho completamente nessa perspectiva. Isto para mim, apesar de eu falar do enriquecimento mútuo, eu acho que estas duas áreas se enriquecem, precisamente porque elas são muito diferentes. É verdade que existe a ponta da terapia fotográfica e que me fez olhar para a fotografia de outra maneira e de maneira mais rica pela questão da simbologia, da expressão interna, etc. Mas, tal como eu também dizia na apresentação, para mim, a fotografia, quando eu entro no mundo pesado da psiquiatria, a fotografia passa a ser bolha de oxigênio. Ou seja, nós fazemos uma urgência de 12 horas, ou 16 horas, ou 24 horas, e depois ir fotografar uma praia é uma libertação total e absoluta. Okay? Ou seja, eu acho que há o enriquecimento do contraponto, sem dúvida. Uma coisa acaba por compensar o peso da outra, mas ao mesmo tempo também há outro enriquecimento. Ou seja, eu acho que olho para a imagem de forma diferente e para os conceitos que crio associados a cada imagem, também pela minha vivência psiquiátrica, e acho também a minha forma de estar com os pacientes também muda ao longo do tempo por causa da própria bolha de oxigênio, de conseguir respirar. Vamos menos pesados para a consulta, temos uma postura mais leve, mais ligeira, e até inclusivamente muitas vezes há aquele dado curioso em que alguns pacientes descobrem que eu tenho também a carreira fotográfica. Isto às vezes até gera ali pontes muito engraçadas de diálogo, em que, regra geral, os pacientes acham isto muito engraçado e bastante positivo. Mas estamos em sintonia, uma coisa balança a outra, e é este equilíbrio que permite aqui tentar fazer bem as duas coisas. Obrigado. Nada. Obrigado, José Carlos, pela tua participação também. Mais uma vez, bem-vindo aqui a estas sessões
Olha, Zé, como nós ontem na sessão de preparação de hoje, eu disse que andámos aqui a fazer algum trabalho de casa sobre a tua carreira, tanto na perspectiva de médico como na perspectiva de fotógrafo. E, por final, fui parar uma página tua dedicada ao teu lado médico. Ok? E tu começas com uma frase que eu achei muito interessante, que é: e quem só sabe de medicina, nem de medicina sabe. Eu não sei se isto é uma frase académica, se de algum livro, de algum médico, não faço a mínima ideia, é uma frase tua. Mas a minha questão é, isto aplica-se também à fotografia, e quem só sabe de fotografia, nem de fotografia sabe. Ora bem, para já estou muito surpreendido de teres ido a investigar o meu site de... Já vi que não vos escapa nada. Grande equipa de tertúlias a fazer o seu verdadeiro trabalho, e assim é que deve ser, não é? Por isso é que tem esta adesão boa. Eu, de facto, tenho o meu site psiquiátrico. Eu, quando, tal como descrevi na apresentação, a dada altura já não dava para conciliar as duas coisas, passei a fazer psiquiatria só no privado e, naturalmente, tive que ter aqui o meu cartão de visita, que quem quiser ver é joseramespsiquiatra.pt, e, naturalmente, precisamente, tal como eu ainda agora dizia, que alguns pacientes às vezes descobrem que eu faço fotografia, eu achei que também não tinha que esconder isso naquilo que era o meu site enquanto psiquiatra. E é verdade que tenho uma secção de fotografia muito sumária, onde uso essa frase, o quem só sabe medicina nem medicina sabe. Isto é uma frase da Bel Salazar, uma figura notável aqui da medicina, e que no fundo acho que dá para perceber bem o que é que isto quer dizer. Se nós estudarmos só os manuais, se não tivermos mundo, se não tivermos vida, não é fácil sermos bons médicos. Por ser médico não é só ter decorado as coisas e saber o beabá daquilo que é a teoria. E eu acho que o mesmo, sem dúvida, que se aplica também à fotografia, e se calhar aplica-se aqui a quase todas as áreas de saber. Quem só sabe de fotografia nem de fotografia sabe. Nós podemos ler todos os livros do planeta, todas as regras de composição, todas as teorias, mas sem o viver, sem o estar lá, sem trazermos um bocadinho o nosso passado e sem deixarmos que isso molde a forma como olhamos para aquilo que fotografamos, eu acho que aí não estamos a fazer fotografia plenamente genuína e não estamos a conseguir transmitir aquilo que realmente queremos. A fotografia tem esta particularidade, é que, ao contrário de outras artes, tal como talvez a pintura, a escultura, a fotografia permite, digamos que, replicar coisas. Nós conseguimos, de certa forma, com alguma aprendizagem muito técnica, replicar imagens, conjugando settings de câmara, conjugando locais, conjugando condições meteorológicas parecidas. Mas se isso é uma verdadeira expressão criativa, se isso é algo que satisfaz a pessoa, se isso é algo que a deixa bem e que a faz crescer internamente, aí já tenho dúvidas. Por isso é que eu acho que temos de trazer mais de qualquer coisa quando fazemos fotografia, que é um bocadinho a nossa bagagem e quem somos. Ok, muito obrigado, José, pela resposta, ótima resposta. Eu penso que o Luís tem mais uma pergunta para fazer também. Eu não posso, não me inscrevi porque não sei onde me inscrever. Mas posso. Olá, Ju, bem-vinda, podes? Deixa-me só aqui continuar aqui na cena do que o José estava a dizer, que é o seguinte: tu não chegaste a responder, quer dizer, tu chegaste mais ou menos a responder à provocação, digamos assim, do Nuno, mas o Ansel Adams, não é, que é um mestre para todos nós, os fotógrafos de paisagem, dizia que na tua fotografia está os livros que leste, os filmes que viste, sei lá, os concertos a que assististe, e era um pouco isso que estavas a dizer. Mas a minha pergunta era: tu, hoje em dia, para um fotógrafo ser tão conhecido e tão reconhecido como tu és, por exemplo, achas que é só preciso ser bom fotógrafo ou achas que é preciso algo mais? Estou a falar, por exemplo, do teu sucesso nas redes sociais e como embaixador de algumas marcas, como o Nuno falou, como a Nise e outras. Achas que hoje em dia, para ser um bom fotógrafo reconhecido, é preciso capacidades maiores do que apenas tens alguma coisa para dizer em termos fotográficos e tuas técnicas? Queria aqui separar um bocadinho ser-se um bom fotógrafo e ser-se um fotógrafo reconhecido, não é? Que são coisas distintas, não é? Infelizmente, porque o ideal era que todos os bons fotógrafos
fossem automaticamente reconhecidos. Infelizmente não vivemos nesse mundo. Aliás, acho que nunca vivemos, e hoje em dia, se calhar com as redes sociais, talvez ainda menos. Mas a resposta que eu tenho é que não basta ser um bom fotógrafo. De todo. Não falta aí, são fotógrafos fabulosos com followings minúsculos, porque pura e simplesmente não se faz a outra parte. E a outra parte é uma escolha pessoal, que é precisamente a da divulgação, não é? Isto aqui, a divulgação vai passar por muita coisa. Eu, quando falava há bocado de perseverança em relação à procura das paisagens, quer se queira, quer não, também fui aqui construindo ao longo do tempo perseverança e lá está. Eu já comecei a publicar e a partilhar fotografia online já desde há muito tempo, muito antes das redes sociais, onde havia um espírito de interação e de partilha muito, muito interessante, que depois foi perdendo. Hoje em dia já não há o comentário construtivo como havia antes, tão frequente como havia antes, e levei muita cacetada, usando um termo um pouco científico, muita cacetada em relação às minhas fotos no passado, nessas comunidades, que me fez muito bem. Mas o que é certo é que hoje em dia, neste mundo mais frenético dos likes, dos follows, dos influencers, dos patrocínios, etc. Eu acho que temos sempre que ter um bom portfólio, ou o portfólio pelo menos tem que ser médio, ok? E depois temos que contrabalançar isto com divulgação. Tem que haver tal perseverança, publicação com regularidade, publicação cativante. Naturalmente eu penso que o facto das coisas que escrevo também talvez faça algumas pessoas aderirem ao trabalho em si. E esta coisa das marcas acaba por ser talvez algo também que está ligado à frequência com que nós participamos. Ou seja, mais uma vez, não tem a ver só com o ser-se bom, tem a ver com a tal visibilidade. As marcas querem naturalmente vender, como é óbvio, não é? Obviamente querem fazê-lo através de pessoas com alguma reputação e que tenham alguma notoriedade e que tenham boas imagens, mas não basta ser bom. Infelizmente não basta ser bom. Muito bem. Ok, obrigado. Obrigado, José. Vamos então passar a palavra à Ju, que queria dizer qualquer coisa. Bom, o José eu admiro há muito tempo. E por isso fiquei toda entusiasmada quando soube que vinha hoje, soube por puro acaso à última hora, e enquanto que ele alia a psiquiatria à fotografia, eu alio a loucura à fotografia. E aquilo que me permite ter alguma sanidade mental é a fotografia. Eu tenho 73 anos, já fiz muita coisa na vida, fui professora, fui mãe, fui mulher, fui pintora, fui um monte de coisas, e nesta altura da minha vida, se eu não tivesse a fotografia, estava louca. Porque, para já, eu preciso de viver rodeada de beleza. A beleza para mim é importante. Vou perdendo a minha, mas tenho que ganhar outras. E a natureza, para mim, é viver a natureza, e a beleza da natureza deslumbra-me todos os dias, a cada momento. Nem que seja a mais ínfima flor nascida no jardim da minha rua, ali do outro lado. Quando eu digo o jardim da minha rua, é o jardim da rua de toda a gente. E, portanto, sem fotografia, eu de todo não era uma pessoa com sanidade mental. Já estaria com uma qualquer perturbação que ninguém, nem eu me aguentaria a mim própria e muito menos os outros, não é? Portanto, agradeço à fotografia o facto de estar, de ser o que sou, quem sou, e tem sido muito bom. Eu sou muito emotiva, se começar a chorar não se admira, e o Luís Afonso e o Nuno já me conhecem. Agradeço muito o facto da fotografia me ter permitido também conhecer pessoas muito lindas. Portanto, não é só a beleza da natureza, como a beleza das pessoas que me têm levado a conhecer inclusive o país, a ir à Islândia, a ir às Dolomitas, a ir a esses sítios todos. A propósito, digo-lhe que a Islândia não tem assim muito boas recordações, partir lá 2 máquinas fotográficas, uma minha e outra emprestada. Não sei como, nunca me aconteceu na vida, mas aconteceu-me na Islândia. Mas, portanto, é só para referir que acho super importante a fotografia para mim. É de todo aquilo que me mantém viva neste momento. Apesar de ter a minha família e ter os meus netos, mas ao contrário daquelas avós que vivem para os netos só
e não conseguem viver sem eles e não têm mais nada, não veem mais nada. Eu gosto muito dos meus netos, mas também gosto de mim. E a fotografia é importante para eu gostar de mim e ser gente e viver. Quanto há bocado disse, a propósito da música, ou seja, de que ruído for, eu gosto muito do silêncio que a fotografia me permite. Fugir do barulho dos meus netos, do barulho da minha casa, do barulho. E a fotografia, o silêncio da fotografia, para mim eu sinto-me tão leve que etérea, sei lá, é uma coisa realmente fora do comum. Daí a importância da fotografia para mim. Muito Obrigada. bem. Agradeço muito esse testemunho. Não foi bem uma pergunta, foi um testemunho lindíssimo. É aquilo que eu não queria realmente fazer a pergunta, queria só explicar, comparar-me consigo. Você eu percebi. Mas até disse uma coisa muito interessante. Aliás, disse duas coisas fascinantes. A primeira foi do silêncio na paisagem. É uma coisa que eu às vezes escrevo muitas vezes nas minhas imagens, que é das coisas que eu mais gosto. Eu acho que acima de tudo gosto de fazer longas exposições, porque nós retiramos do caos e do ruído, trazemos uma serenidade e algo muito, muito especial na imagem final. E para mim o ato de fotografar é sempre uma coisa que tem que haver muito silêncio, tem que haver paz, e é uma coisa que também me preenche muito. E eu se calhar acho que não estamos assim tanto em contraponto, até porque, tal como dizia, que a loucura é aquilo que a leva para a fotografia, é porque procura na fotografia tal questão terapêutica que eu falava, e que eu próprio também procuro enquanto psiquiatra. Nós também estamos em risco de lá calhar, não é? Os psiquiatras também não estão livres de lhes poder dar uma travadinha. E sem dúvida que também para mim a fotografia tem esse cunho importantíssimo, e ouvi-la falar da forma como vive as coisas e de como isto lhe faz bem, acho que é fascinante. Por isso agradeço muito. Eu é que agradeço. Obrigado, Ju. Ju, deixa-me só fazer-te aqui uma parte destas facetas todas que tu enumeraste aqui, mãe, professora, whatever. Esqueceste de mencionar que também és modelo fotográfica, porque eu recentemente vi como modelo fotográfico aos 73 anos. Não, mas olha, aqui agora eu estou horrível, por isso é que eu detesto as selfies. Agora faço as selfies cheias de rigor, com tripé, com a máquina lá ao fundo, com o telemóvel lá ao fundo. Portanto, também, agora modelo fotográfico ultimamente. Isto era uma provocação para ti. Obrigado pela tua participação. Sei. Nós gostamos de nos provocar mutuamente. Olha, estamos mesmo a terminar. Vamos só deixar aqui uma última participação, portanto, para o Ricardo Salvo. Ricardo, peço-te que atives o teu microfone e faças a pergunta, por favor. Okay, e antes de mais, bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Nuno. Vou tentar ser muito rápido. José Ramos, nós não nos conhecemos pessoalmente, mas eu sigo o trabalho. Eu sou o espécime que o Luís Afonso falava há pouco, que ouve música enquanto fotografa. Não é assim, é assim de vez em quando. Tem uma explicação que eu poderei depois explorar melhor, não aqui hoje, mas já que sou o próximo, no próximo mês, poderei dar 3 ou 4 minutos para falar disso. Mas, muito rapidamente, eu peço desculpa pela minha completa ignorância no ramo da psiquiatria, não tenho qualquer ligação à psiquiatria nem à atividade médica, e por isso, e daí a questão poderia ser um bocadinho absurda. Nós vemos muitas vezes que o método de análise psiquiátrica e psicológica de alguém às vezes passa por pedir que se faça um desenho e depois interpretar o tipo de desenho. Isso é possível no limite na fotografia. Podemos chegar aqui a um ponto, mostra-me as tuas fotografias e eu dir-te quem és. Basicamente é esta a minha questão. Muito bem. Uma ótima pergunta. Obrigado, Ricardo. Fico curioso também por saber na próxima tertúlia como é que se alia aqui a ouvir música durante o ato fotográfico, e certamente talvez mude as práticas de alguns fotógrafos, talvez eu também. É engraçado esta questão do desenho e da interpretação do desenho. É uma coisa que brota não necessariamente daquilo que é a psiquiatria biológica de hoje em dia, mas mais da psicanálise. A psicanálise é aqui
digamos, uma forma de psicoterapia, uma forma de avaliar emoções e mudar comportamentos. E há esta coisa muito clássica que aparece muito nos filmes, que é a pessoa que faz o desenho ou que vê o borrão de tinta e pede-se para dizer o que é que está e o que é que a pessoa projeta naquele borrão de tinta. Isto é uma coisa que hoje em dia, apesar de ainda ser uma ferramenta de trabalho válida no contexto psicoterapêutico, mais num contexto de psicologia, psicoterapia, na psiquiatria biomédica, enquanto especialidade médica, nós não usamos tanto isso. E quando fazemos esta ponte com a fotografia, quando usamos a fotografia como ferramenta, nós conseguimos utilizar a fotografia para caracterizar a pessoa, mas é única e exclusivamente através daquilo que a fotografia desperta nela. Não é através da forma como fotografa, não é como é que escolhe as cores, não é como é que edita, não é como é que compõe. Ou seja, não temos corpo teórico que permita estender aquilo que se faz um pouco nas correntes mais de psicanálise para o campo da fotografia. Conseguimos sim fazer aquilo que eu mencionava, que era utilizar a imagem. Quando a pessoa mergulha na imagem, a pessoa quase que se esquece um pouco que está num diálogo do qual tem que se defender, onde tem que ocultar alguns dados sobre a sua vida, e muito facilmente, quando tem a imagem à sua frente, que foi ela que criou, que foi outra pessoa que fez, rapidamente ela começa a trazer conteúdos muito, muito interessantes sobre a sua vida, e que nos ajudam muito, muito, muito depois a extrair sintomas e vivências que nos permitem ajudá-la mais, ok? Obrigado, Ricardo. Obrigado também pela tua pergunta. Bom, isto... Poderíamos ficar aqui o resto da noite de falar contigo, a conversar contigo. Foi muito bom. Mais uma vez, em meu nome e da restante equipa da Primeira Luz, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Okay? Agradecer mais uma vez a presença de todos, agradecer também a continuação da vossa confiança nestas sessões. Como já vos dissemos há pouco, iremos regressar daqui a sensivelmente um mês. O nosso convidado será o fotógrafo Ricardo Salvo, e até lá fiquem bem, protejam-se, e até daqui a um mês. José, mais uma vez, grande abraço e obrigado. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado, José. Obrigado a todos. Até breve. Boa noite.